Pessoal daqui do TikTok, bom dia, né? Hoje, sem efeito, eu quero passar para vocês aquelas revelações que eu falei que eu voltaria aqui para poder contar para vocês. Revelações essa que eu tive, né? Não sei o motivo. Se pessoas com mais conhecimentos espirituais do que eu souberem, eu peço que venham no privado, venham aqui nos comentários e possam me explicar o que houve em relação ao que aconteceu e que eu vi. Há uns anos atrás, né, eu estava numa cidade, morava numa cidade da região dos Lagos, e eu estava no meu quarto e eu já estava vivendo um problema, né, um problema no meu quarto, de minhas irmãs saírem, eu tenho duas irmãs, delas saírem e não ficarem no quarto comigo. Eu já sentia presença, seres que ficavam me observando quando eu estava dormindo. Às vezes eu estava no computador e sentia soprar minha nuca. Eu sentia como se estivesse de longe e começasse a se aproximar. E o que aconteceu com isso? Um belo dia, tínhamos duas camas de solteiro, a outra ali embaixo, onde a minha outra irmã dormia no meio, e a outra no canto, na parte de cima, né, a bicama que fala, e eu no outro canto com a minha cama de solteiro. Eu sempre tive um problema seríssimo de só ficar no escuro. Eu não aguento a claridade do dia. Vocês possam reparar, ó, tudo meu, eu coloco coisas na janela para poder tapar a claridade. Cortina, tudo. Não pode ter um feixe de luz, que se eu acordar com um feixe de luz, desde nova, me estoura uma dor de cabeça terrível, terrível. E, mediante a isso, tinha uma suíte, sendo que a suíte dessa casa, ela era alugada, tinha o vaso, a pia, era tudo pequeno, como se fosse de criança. Era de criança o banheiro, né? Foi feito para uma criança usar. Boxe, tudo miúdo, mas o teto não, o teto era normal. Tô eu deitada nessa madrugada, por volta de... Eu tenho 41 anos, eu tinha 20 anos, se eu não me engano, 21. Por volta de 2 e pouca da manhã para variar. Quando de repente saiu uma bola proporcional, tá? Proporcional. Desculpa, pessoal, é mensagem. Proporcional, né? Aquelas bolas que vocês colocam em festa e fazem aqueles arcos, né? Das bolas. Eu não sei a numeração dessas bolas. Mas saiu uma bola branca, muito, muito brilhosa, de dentro do banheiro, flutuando. No caso, eu deitada na cama, ela flutuou na direção dos meus olhos. Nessa altura, né? Entre o teto, no meio do quarto. E ela saiu desse banheiro e saiu flutuando bem devagar, assim, ó. Dessa forma, assim, ó. A bola. E foi atravessando o quarto. Nisso que eu vi essa bola, ela não dava brilho no quarto, ela não acendia o quarto. O brilho era só dela. Se tiver algum espírito, alguma pessoa que tem entendimento dessa bola aí, o que era isso, eu agradeço. Me dá alguma explicação por que houve isso dentro do meu quarto. Pode vir no privado, nos comentários. Essa bola atravessou o quarto dessa forma. Até então, eu achei que a minha irmã estivesse dormindo, porque estava um breu o quarto. Eu peguei a coberta, coloquei até na altura do peito e falei assim: meu Jesus, que bola é essa? Não estou acreditando no que eu estou vendo. Minto, não acredito nisso que eu estou vendo. Eu falei comigo mesma. Minha irmã, na mesma hora, no canto, falou assim para mim: mas pode acreditar porque eu também estou vendo. Aí eu olhei para ela e falei assim: peraí, você também está vendo? Aí ela tô. Eu falei: o que você está vendo? Aí ela: uma bola branca enorme flutuando no quarto. E ela ia lentamente, sabe? Quando ela chegou na porta que dava para a cozinha da casa da minha mãe,
Essa bola encostou na porta, se desfez em fumaça e foi a fumaça para debaixo da porta. Nisso eu já estava sentada na cama olhando, né? E devido a ela estar acordada, eu tomei coragem de levantar da cama, eu e ela, e irmos olhar. Quando eu abaixei por debaixo da porta, né? A cozinha da minha mãe tava um clarão gigantesco, muito clara, aquela luz, era muito brilho na cozinha. E cada pés enorme. Os pés desses seres que estavam na cozinha com essa luz, porque quando eu baixei, eles estavam rodando em círculo na cozinha com os pés enormes. E os pés eram meio gelatinosos, mas pareciam pés de idosos, gelatinosos, enormes. Ela não quis ficar olhando. Eu falei, cara, que é isso? E eu não tive, gente, coragem de abrir a porta da cozinha. A cozinha era americana, bem grande, e o clarão, né, tava todo na cozinha mesmo. Os pés enormes, gelatinosos, né? E quando eles pisavam, era meio que a pele desmoronava nas laterais do pé, aquilo bem mole, sabe? Vários seres na cozinha girando em círculo. Então, pessoal, particularmente, eu não tenho noção do que aconteceu comigo. Isso foi uma das primeiras coisas nessa cidade do interior, na região dos lagos, que houve comigo. Então, estou passando para vocês. Quem tiver conhecimento do que se ouve, eu peço que me dê uma explicação. Porque, tirando o que eu já passei quando eu era pequena, né, que depois eu posso comentar com vocês, mais ou menos nessa fase da minha idade, entre 18 e 21 anos, começaram a acontecer esses tipos de coisa. Foi quando eu tive que procurar uma outra cigana, uma pessoa para jogar carta para mim. A casa era enorme e ela virou para mim e falou: no seu quarto estão cheios de gente morta querendo se comunicar com você. E eu resolvi o meu problema, dando oferenda aos ciganos. Pararam os seres de estarem dentro do meu quarto e há algum tempo isso não ocorria mais. Mas eu fiquei uns 3 meses ou 4 sem conseguir dormir no quarto e eu esperar o dia amanhecer. Minha mãe ficava sem entender porque que todo dia acordava meio-dia, 1h da tarde. E eu estava com vergonha de falar, né? Mesmo ela sendo espírita, eu tinha vergonha de falar. E o que acontece? Porque eu pensei, ela vai achar que eu tô maluca. Mas eu contei dos seres na cozinha. E ela ficou olhando pra mim assim, ficou rindo e falou: você precisa ver o que é, porque eu não tenho ideia do que sejam esses seres. Eram vários. E dava pra ver a canela, um pouco da canela. A canela era bem fina assim, sabe? Quando a pessoa já tá lá para seus 80 anos, 90, que tá bem magrinho, mas os pés eram gigantescos, pessoal. Então eu corri atrás de cuidar desses espíritos que não me deixavam dormir, que queriam se comunicar, porque isso eu já tinha desde 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, eu tive uma manifestação espiritual no colo da minha mãe, num centro espírita. Depois, com 3 anos de idade, eu falei em aramaico, porque minha mãe tinha um conhecido que era padre, e o padre falou que as palavras que ela anotou, aquilo era aramaico, né? Anotou, eu não sei como. Ele falou que... E minha mãe falava para ele como eram as coisas que eu falava com 3 anos. E ele afirmou que era aramaico, que tinha que falar com o Vaticano, essas coisas. E com 6 anos, eu falei em Urubá. Então, eu peço ajuda de quem tem conhecimento que possa me explicar o que houve comigo, porque realmente eu não sei, tá? Vamos para outro vídeo?